Olá, Furuba fãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise do anime de Fruits Basket The Final. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 10. Mas antes de começar, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o sininho de ativação ligado e também lembrá-los que agora a gente já sabe quantos episódios vão ter. Foi confirmado que são 13 episódios mesmo. Eu não sei se já estava confirmado antes e eu esqueci de olhar e esqueci de avisar, mas agora eu já estou avisando, então vão ser 13 episódios mesmo. Então nós temos só mais 3 episódios. E esse episódio, ele foi meio que uma conclusão do que estava acontecendo nos episódios passados, né? A gente vê que o começo focou bastante no Yuki, ele narrando, né, como que ele queria que as coisas fossem pra ele, como que ele queria que a vida dele fosse, que ela seguisse, né, que ele queria ter ido por um caminho mais fácil, ele queria ter vivido num ambiente mais seguro, num ambiente mais de bondade, ele queria que ele nunca tivesse errado, assim, que as pessoas nunca errassem, que o mundo fosse perfeito, né, só que a gente sabe que isso é uma coisa totalmente impossível, né, que ele falou assim, seria muito mais fácil eu vivesse num mundo perfeito, se eu nunca tivesse errado, nunca tivesse tropeçado, se a gente não tivesse obstáculos para poder transpor, basicamente isso. E gente, se eu inverter partes, se eu confundir alguma coisa, é porque aconteceu muita coisa nesse episódio e eu posso me embaralhar um pouco. Eu assisti ele 2 vezes, mesmo assim, vocês já sabem o esquema, né? Então eu sei que a gente vai pra Wii, que ele está na escola, lá na sala do conselho estudantil, aí o Kakeru pergunta pra ele sobre a Honda, né? Porque ele fala que alguém na sala dele falou que ela estava no hospital e se ela estava bem, ele pergunta pra o Yuki. E aí o Yuki, nossa, mas como você sabe, né, tal? E aí ele fala, não, alguém me falou da sua sala, né? E eu queria só saber que se ela tá bem e tal. E aí a Kimi, ela já chega, né, daquele jeito dela chato de ser e começa a perguntar pra o Yuki, né, o que a Toru é pra você, né, o que ela significa pra você, ela é sua namorada? E o Kakeru dá bem na cara dela, assim, tipo, não, ela é a mãe dele, né, deixando ele mó envergonhado, né, porque, assim, o Kakeru foi a primeira pessoa pra quem o Yuki se abriu e ele explicou esse sentimento que ele tinha pela Toru, né, que ele falou assim, eu tentei até gostar dela como uma mulher, assim, vê-la como uma futura namorada, por exemplo, mas não era esse tipo de sentimento que eu tinha por ela, né, eu gostava dela como uma mãe, uma pessoa que estaria ali sempre por mim, pra me proteger, me falar coisas bonitas, assim, sabe, tipo, me dar conselhos. Ele não via ela como uma amante, e sim como mais como uma amiga, uma mãe mesmo. Só que aí o povo fica achando que isso é muito estranho, né, tipo, não, né, como assim, ela é sua mãe? Não, ela não é sua namorada, não. Aí eu sei que a Watani e a Hana vão visitar ele lá no conselho estudantil, acredito eu, que para perguntar em que hospital a Toru tinha sido internada também, porque elas iriam lá visitá-la. E nisso o Kakeru também falou, e o que aconteceu também com o Kyo lá, que eu fiquei sabendo que ele não tá vindo pra escola, por que ele não tá aparecendo pras aulas, né? E aí o Yuki, ele fala que, tipo, não quer saber dele, né, porque ele fugiu. E aí corta pras meninas que foram visitar a Toru no hospital, né, falando que toda vez que elas perguntavam alguma coisa do Kyo pra Toru, a Toru meio que desconversava, sabe? Tipo, não queria falar muito sobre o assunto, porque elas devem ter perguntado o que aconteceu, como que ela foi parar no hospital, e aí ela deve ter falado, não, eu tava conversando com a senhora Kito, aí o barranco desabou, eu caí lá embaixo. E aí todo mundo chamou a ambulância, né, tipo, eu vim pro hospital, tal, mas não foi culpa de ninguém, aí tava chovendo, então desbarrancou, é no mesmo lugar que minha barraca ficava, inclusive. E aí ela falou assim, não, ela sempre não quer falar nada, assim, tipo, a gente pergunta do Kyo, né, porque que elas perceberam que o Kyo também não está indo pra aula, e aí a Toru não quer falar nada porque ela lembra das palavras dele, ela lembra de tudo que ela conversou. E aí elas acabam vendo a Akito saindo de um quarto, e aí elas ficam, tipo, se perguntando, né, por que a Akito está aqui também. E aí as 3 vão conversar separado, né, num lugarzinho separado, e aí a Akito fala que o que aconteceu com a Toru foi culpa dela, porque ela tá aceitando, começando a aceitar as coisas, que algumas coisas podem ter acontecido por causa dela, por influência dela, mas nesse caso da Toru não foi culpa dela, né, tipo, ela foi um acidente. Foi um deslizamento, inclusive no mesmo lugar que a Toru costumava morar. Se ela tivesse continuado morando ali na barraquinha e o Shigure e o Yuki não tivesse levado ela pra casa, poderia acontecer dela ter morrido com um deslizamento. Gente, desculpa o cachorro, tá? E aí a Hana, ela fala, não, a Toru, ela falou que não é culpa de ninguém o que aconteceu. A gente sabe que também não foi culpa dela, né? Então ela falou assim, não, ela não tá culpando ninguém, não é culpa sua. E aí a Kito, ela fica se sentindo... Ela se sente culpada, talvez pelo fato dela ter corrido pra aquele lugar e a Toru ter ido atrás dela, e aí aconteceu o acidente, ela se culpa por causa disso. Que agora ela está aprendendo a tomar a culpa dos
seus atos, vamos dizer assim. E aí ela fala também pra Otani que ela ficou sabendo dela e do Kureno, né? E aí o Otani, tipo, mano, como assim você sabe do Kureno? Como assim? Não tô entendendo. Só que aí ela fala assim, o Kureno também tá aqui nesse hospital, ele foi ferido, né? Porque eu esfaqueei ele e eu sempre pisei nele, eu sempre machuquei ele, né? Isso falando de forma mais figurativa, né? De forma mais emocional. Tirando a facada que ela deu nele, ela se sentia, assim, ela sentiu que ela ficava machucando e pisando em cima dele por ela estar usando ele pra curar as feridas que ela nem sabia porque existiam, coisas assim que ela não entendia, então ela achava que ela tinha que manter ele sempre perto dela pra manter esse negócio dos laços. E aí ela fica se sentindo culpada também, principalmente por esse fato, né? E aí a Hana, ela pega e fala assim, então é você que é a pessoa que o Kureno falou que não podia abandonar, que é a pessoa que ele precisava fazer alguma coisa, né, e que ele não podia abandonar, então é você, e você é uma menina. Não sei o que isso mudaria em alguma coisa o fato, né, mas ela falou, não, então você é uma garota, né? E aí ela fica lá quietinha. E aí a Otani, eu achei assim, né? Quando a Akito falou que tinha esfaqueado o Kureno, eu achei que a Otani ela ia voar na cara dela. Mas ela não, ela simplesmente meio que... Ela teve um outro tipo de sentimento. Ela só abraçou a Akito porque talvez ela tenha percebido que ela estava profundamente arrependida com aquilo e que provavelmente ela também estaria sofrendo muito por esse fato e também pelo fato dela ter mantido o Kureno por perto, assim, ela não sabia o que estava acontecendo e por que ela fazia isso, então ela meio que se sentiu assim, tipo, deve ter acontecido alguma coisa com ela e assim, eu não sabia de nada, eu sempre estive de fora, eles sempre se conheceram, eles estavam perto um do outro, e eu cheguei, né, eu forasteira, cheguei de fora pra roubar o Kureno dela, então ela se sentiu também um pouco meio que culpada, tipo, eu só conheço ele há um dia só, e eu já tô com esse sentimento, assim, como se fosse, tipo, há décadas, há séculos, sabe? E eu não sei de nada, eu não participei da vida dele, eu não sei nada sobre os 26 anos que ele tem, então ela meio que entendeu esse sentimento da Akito. E aí a Otani, ela vai visitar o Kureno, vai até o quarto dele, ele fala pra ela que ele ainda precisa fazer uma coisa pela Akito, né, que ele precisa deixá-la, então até isso acontecer, ele teria que ir pra algum lugar, ele teria que meio que sumir da vida dela, porque senão ela ia ficar se sentindo culpada pelo resto da vida, só que ele ainda estava meio que processando a maneira como que ele ia fazer isso, né, porque ele ficou tanto tempo perto dela, ele ficou tanto tempo achando que se ele ficasse próximo dela, ele ia proteger ela de alguma forma, que agora ele tá tentando encontrar meios e formas dele se afastar dela de uma maneira que ela não se sinta culpada, então ele estava tentando pensar em um meio de se afastar, mas que ela não se sentisse excluída, que ela não se sentisse abandonada. E aí a Otani falou assim, você pode ir pra onde você quiser, eu não me importo, contanto que eu vá junto com você. Eu cansei de não fazer parte de mais nada, você pode ir pra onde você quiser e eu vou estar sempre do seu lado. E aí corta, né, depois dessa cena, corta pra o Shigure e o Yuki voltando pra casa, falando que a Toru, ela iria receber alta naquele dia, né, de tarde, e que agora eles tinham que fazer o almoço, né, porque eles estavam muito mal acostumados com a Toru em casa, fazendo tudo por eles, e eles, como adultos, deixaram os seus deveres, né, eles esqueceram seus deveres, não sabem nem mais preparar um café da manhã, por exemplo, né. E aí chegando na casa dele lá, que eu acho que eles foram visitar ela no hospital e o Shigure, ele tava em algum lugar, e aí voltando pra casa eles encontraram um Haru, e aí o Shigure, meu Deus do céu, eu esqueci a porta aberta de novo, não é possível. Aí ele, não, abriram, foi fácil, assim, eu entrei muito, tipo, de uma forma muito simples, não tem problema, né? E aí eu sei que eles começam a conversar, o Haru fala que a Rin, ela ficou super mal quando ela soube da Toru, que ela ficou branca, amarela, cor-de-rosa, ela virou um arco-íris lá, virou um minigame, porque ela ficou toda assustada, né? Vocês precisam ver como que ela ficou, né? Porque ela é daquele jeito dela, mas ela criou uma certa amizade pela Toru, ela criou um carinho pela Toru, então quando ela ouviu que a Toru tinha sofrido esse acidente, ela ficou, tipo, desesperada. E aí o Haru, ele aproveita e pergunta pro Yuki por que o Kyo não foi visitar a Toru no hospital, e aí o Yuki, ele fala que o Kyo, ele tem seus motivos, óbvio, né, mas nada daquilo perdoaria o fato dele não ter ido visitá-la no hospital. E eles percebem com o Haru falando, né, conversando com eles, que foi o Kyo que abriu a porta, né, que ele voltou pra casa e abriu a porta pro Haru, e aí nisso o Yuki, ele sobe pra conversar com o Kyo, e o Kyo, ele tá meio que arrumando as malas, ele fala, você vai fugir? Por que você não foi visitar a Toru
Ryu no hospital? Por que você não foi falar com ela? Você vai fugir de novo? E aí o Kyo, ele fala que ele vai embora porque ele não pode ficar perto dela, porque ele não é capaz de proteger ela, porque ele tem medo, né, de ficar perto dela e acontecer alguma coisa ruim. E aí isso é a gota d'água pro Yuki descer, assim, tipo, ele rodou a baiana, assim, sabe? Arrebentou a cara do Kyo. Brigaram, se socaram, porque ele falou, você acha que você é quem? O Superman? Você acha que você ia salvar ela de cair do penhasco? Como? Você acha que você ia salvar ela de ser atropelada, tipo, pensando no fato da mãe da Toru, né? Como que você acha que você ia fazer isso? Você acha que você tem algum superpoder? Você acha que você ia conseguir fazer isso? Não, você não vai conseguir fazer isso, você não precisa proteger ninguém, né? E aí o Kyo, ele fica com raiva também e fala que pro Yuki aquilo ali deveria ser muito fácil, né? Porque o Yuki, ele sempre consegue fazer as coisas, porque ele sempre é o perfeito e que ele queria muito ser igual ao Yuki. Ele falou com todas as letras, eu queria muito ser igual a você, eu queria ser você. Você sabia disso? Porque assim, com ele, assim, na mente do Kyo, todas as pessoas bajulavam o Yuki. Todas as pessoas faziam tudo que o Yuki queria. O Yuki era sempre assim, sabe? Ele tinha tudo que ele queria, ele era sempre o perfeitinho, sabe? Ele não tinha defeitos, todo mundo gostava dele. E a gente sabe que, tipo, isso não acontece. E aí, o Yuki fica mais com raiva ainda, porque ele fala, como você admite um negócio desse? Primeiro do que eu, porque eu queria ser você. Desde criança lá eu admirava você, eu queria ser como você, porque ele queria ter a coragem, né, do Kyo, porque o Kyo era aquele menino chato, aquele menino bocudo, que tipo, respondia a todo mundo, e ele era sempre um menino mais quietinho, que as pessoas mandavam ele fazer alguma coisa e ele não tinha coragem para poder revidar aquilo que as pessoas falavam que ele não queria fazer, que ele não sabia dizer não, assim, sabe? E aí ele queria ter a coragem do Kyo para poder fazer as coisas, ele fala, não, eu queria ser igual você. Porque você para de ficar falando que você não pode fazer as coisas, você para de ficar falando que a sua presença não é querida por ninguém. Ele falou assim, você acha que se você for embora, o que a Honda vai sentir? Você era a única pessoa que fazia ela sorrir e você acha que você não fazia nada? Você é o único que conseguia fazer isso. Tem coisas que só você consegue fazer e você não percebe isso, né? Porque ele fica pensando assim, ela me vê como um amigo, mas ela não sorri do mesmo jeito quando ela tá perto do Kyo. Então são coisas diferentes, são sentimentos diferentes. Então aquele sentimento que ela sente pelo Kyo, só o Kyo pode corresponder. Então assim, somente ele pode fazer isso. Então se ele fugir, se ele achar que ele não merece viver, que ele não merece viver fora do mundo assim, ela vai sofrer demais. Então ele pensou assim, tem só coisas que você consegue fazer assim, só você consegue fazer ela sorrir do jeito que ela sorri quando ela tá perto de você. Só você pode corresponder ao sentimento dela, então você não percebe isso. E aí o Kyo fica tipo, mano, o que está acontecendo, né? Porque eu queria ser igual ele e ele queria ser igual a mim, não estou entendendo. E aí ele fala, você vai ficar aí caído no chão, vai ficar, né, tipo, vai lá, vai atrás da menina, vai visitar ela no hospital, ela vai sair agora do hospital, vai lá buscar ela, né? A pessoa que você admira, está te dando força moral, então faça o favor de levantar a bunda daí e ir lá buscar ela no hospital. Aí o Kyo pega, levanta e vai até lá, né? Porque, tipo, depois dessa, tipo, o Yuki, ele perdeu totalmente a compostura. Acho que o Kyo nunca viu ele daquele jeito, né? Porque ele sempre é aquele nervoso controlado, ele sempre revida com um soco aqui, um soco ali, porque é um pouco mais forte, né? Ele tem ele tem uma certa facilidade, né, com artes marciais. Então eu acho que ele nunca viu ele daquele jeito descontrolado, né? Gritando com ele e, sabe, brigando com ele do jeito que ele brigou. E aí ele aqui ficou meio assustado, né? Falou, tá bom, então eu vou fazer o que ele tá falando. Ele pegou e foi. Só que antes, ele falou assim, só que antes de visitar ela, como assim, só tem coisas que só eu consigo fazer? Antes de visitar a Toru, eu preciso resolver uma coisa. E aí ele vai em direção à casa dos Somas. E nisso corta pra Kessa e pro Hiro conversando, né? Ela já sabe que ele já perdeu a maldição. Ela fala, nossa, eu fiquei muito feliz que eu fui a primeira pessoa pra quem você contou que perdeu a maldição, né, tal. E aí ele fala, mas não tem problema, você não se importa de ficar junto de mim, que não tenho mais a maldição? E ela se sente do mesmo jeito, assim, ela fala, mas eu que pergunto pra você, né, você não se sente estranho, você não acha ruim estar com uma pessoa que ainda é amaldiçoada? Só que aí eles percebem a presença do Kyo, eles veem o Kyo passando assim, aí param a conversa, aí nisso corta pra essa cena do Kyo indo visitar o pai dele, que tava lá na casa, lá, né, tipo, muito no bem bom, né, enquanto o moleque sofre, todos os dias o cara tá lá, sentado na boa. Aí ele chega na casa do pai, o cara parece que desceu, sei lá o que, desceu o espírito nele,
Porque essa cena me deu uma ânsia, assim, tipo, eu pensei assim, quando eu assisti a segunda vez, eu fiquei pensando, mano, eu vou ter que assistir aquela cena de novo, velho. É uma cena que você não se sente bem assistindo, né? De tanto que o cara fala, de tanta besteira que aquele homem fala, de tanta coisa horrível que ele fala, eu falei, meu, eu vou ter que assistir esse negócio de novo, meu Deus do céu. Mas eu sei que ele começa a maltratar muito o Kyo, porque o Kyo vai lá e ele já começa assim, tipo, ele perde totalmente o equilíbrio, assim, ele vê o Kyo, ele já começa a gritar, ele não sabe nem, ele não consegue nem falar decentemente com o Kyo, ele começa a gritar. E o que você tá fazendo aqui? Por que você veio aqui? Você quer desgraçar a minha vida de novo? Que não sei o que, sabe? Só jogando um monte de veneno na cara do menino. E sem o Kyo falar nada, sabe? Tipo, simplesmente ele parou ali, falou, oi, tudo bem? E aí ele já começou a destilar um monte de veneno. Falando que finalmente ele veio ali, porque ele veio pra admitir que ele tinha matado a mãe dele, que Nossa, ele falou um monte de coisa, gente, que eu não consigo nem repetir aqui. Mas eu sei que basicamente foi o quê? Ele culpa o Kyo pela morte da mulher dele, só que quem de fato fez ela se matar foi ele. De tanto que ele ficou na mente dela falando que era culpa dela ter dado à luz a criança que era amaldiçoada, que aquela criança era culpada, que ele não podia ter tido um filho amaldiçoado. E ele falava isso pra ela, que ela tinha desgraçado a vida dele, dando à luz aquela criança, porque ele era amaldiçoado e que a culpa era dele. E ele falava isso todo dia pra ela, até o momento em que a mente dela não aguentou mais. E ela simplesmente foi lá na linha do trem, aconteceu tudo que aconteceu. E o Kyo, ele finalmente entendeu, ele falou assim, você disse isso pra ela? Você falava essas coisas pra ela? E aí ele finalmente entendeu, ele falou assim, nossa, agora eu nunca vou conseguir mais falar com a minha mãe, nunca vou conseguir entender os sentimentos dela, saber o que estava passando na mente dela, porque agora ela não tá mais aqui pra contar. Só que o pai dele, ele negava, assim, ele colocava culpa no Kyo dos acontecimentos, sendo que era ele que fazia abuso psicológico com a mulher, ficava maltratando ela e a criança, e ela se sentia culpada pela criança, né, porque não era culpa dele ter nascido daquele jeito. E ela não conseguia achar um equilíbrio, porque ela tinha que proteger ele e ao mesmo tempo ela ficava com essa coisa, ele ficava na cabeça dela falando que o menino era amaldiçoado, que o menino isso, que o menino ia trazer desgraça, que não sei o que. E ela se sentia muito mal por causa disso, né? E por isso que ela não aguentou e aconteceu o que aconteceu. E ele nega até hoje que a culpa é dele. Ele fala pra todo mundo que a culpa é do gato, sendo que o menino não fez nada. E sendo que foi ele que instigou, ele que ficou fazendo essa pressão psicológica, fazendo esse abuso psicológico, falando um monte de merda pra mulher. E fez com que ela fizesse o que ela fez. E isso, nossa... Que cena horrível. E aí o Kyo pegou e falou assim que ele não ia fugir, que ele não ia se jogar fora igual a mãe dele fez. Não, ele falou isso, mas eu acho que ele não quis dizer assim, desse jeito, né? Ele meio que quis... o jeito que colocaram foi que ele não ia se jogar fora, mas eu acho que ele quis dizer assim, que ele não ia... descartar a vida dele dessa forma, sabe? Ele queria viver, ele ia viver porque ele tinha uma pessoa por quem ele queria viver e que ele ia viver do lado de fora. E quando ele falou assim, né, quando ele finalmente meio que admitiu que a culpa tinha sido dele, o pai dele falou, não, agora você liga lá pra mansão e manda buscarem o gato, manda trancafiar o gato. Ele falou, não, eu não vou pra aquele lugar. Você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou pra aquele lugar, eu vou viver do lado de fora, eu vou viver a minha vida, eu não vou jogar a minha vida fora, e eu vou viver pras pessoas que gostam de mim, né, pelas pessoas que gostam de mim. E foi embora e falou que ainda ia voltar de novo. Ainda foi desaforado ao ponto de falar, depois eu volto, e foi embora. Aí nisso, corta pra mansão da Akito, né? E aí a senhorinha fala, olha, o pai do Kyo pediu pra buscarem ele, né? Pra levar ele pro confinamento, né? O que a gente faz? Aí ela falou, não faz nada, simplesmente assim, né? Ela falou, não faz nada, eu vou lá conversar com o pai dele, o Kyo, ele é livre agora. E inclusive eu vou demolir aquela cabana, vou demolir aquele lugar. E aí a véia fica tipo, mano, no que está acontecendo? Por que as pessoas estão mudando dessa forma? E aí ela fica sem entender, ela fala, nossa, os jovens mudam assim de uma hora pra outra. Eu com 60 anos, eu passei a minha vida inteira aqui dentro dessa casa, servindo aos Somas, então eu com 60 anos, eu não consigo mudar dessa forma, né? Assim, eu não consigo mudar o meu meio de pensar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de viver da forma que os jovens conseguem. E aí eu fiquei pensando só assim, simplesmente, gente, não importa se você tem 10, se você tem 20, se tem 50 ou 80 anos, se você quiser mudar o seu jeito de pensar, o seu modo de vida, você pode mudar, basta vir de você.
Porque ela achava, assim, pelo fato dela ter vivido ali naquele tempo inteiro, ela deveria agir de X forma, porque senão ela ia contra as regras, mas nada impedia dela, por exemplo, de quando mais nova, cuidando da criança aqui, tu fala assim, não faz isso. Ela podia ter dado vários ensinamentos para a Akito, diferentes do da Ren, que hoje a Akito poderia ser uma pessoa muito melhor e muito menos traumatizada se ela tivesse agido talvez conforme o que ela queria e não conforme o que lhe foi dito, né? Se ela tivesse um comportamento diferente, tivesse auxiliado na criação da Akito diferente, né? Falado assim, não, você é assim, mas você não precisa fazer assim, assado. Ou então não tivesse permitido que ela tivesse feito aquele abuso psicológico com o Yuki, ou então acobertado as diversas coisas que ela fez com todo mundo ali, ela poderia, a Akito hoje seria diferente. Mas ela achou assim, tipo, como eu sou, todo mundo aqui é assim, então todo mundo é assim, todo mundo é quadrado, então eu vou ser quadrada também, então tá tudo bem. E agora que a Akito finalmente saiu do cubo e descobriu que ela é uma pera, ela fica achando estranho, tipo, mas como assim? Você mudou de forma, mudou seus pensamentos e do nada, sabe? E acha que tá tudo bem? E aí a Akito falou, nossa, você pode ficar aqui por quanto tempo você quiser, você pode ficar no seu mundo quanto tempo você quiser. Eu tô indo embora, fui com Deus. Aí a gente vê que a cena corta pra o Yuki, né, chorando, ele tá meio que em choque pelo que ele fez, né, com o Kyo no meio do corredor. Aí ele recebe uma ligação da Mate, né, porque ele tá pensando, ele falou assim, tudo seria muito bom se o mundo fosse perfeito, mas infelizmente ele não é, a gente erra, a gente comete erros, a gente se desespera, a gente se desilude com as coisas, então não tem como não tem como o mundo ser perfeito, né? O mundo é aquilo que a gente faz. E eu sei que aí ele recebe uma ligação da Mate, falando que ela tá numa estação próxima da escola, que ela precisa entregar um negócio pra ele, ela queria entregar alguma coisa pra ele. Ele já abre aquele, arregalha o olho, assim, você vê na cara dele que ele tá apaixonado por ela. E aí ele fala, não, peraí, me diz onde você tá, que eu vou aí te encontrar agora mesmo, e sai correndo em direção a Mate. Aí corta pra o Kyo, que tá indo buscar a Toru, né, no hospital. Aí ele fala, né, ele fica pensando, né, mas por que eu gosto dela, né, o que eu tô fazendo aqui, né, qual que é o motivo, será que eu ainda gosto dela, será que ela ainda gosta de mim depois de tudo que eu falei pra ela? E aí ele fica pensando, né, o que será que eu vi nela, o que ela tem de diferente, né, que me fez me apaixonar, né, que me fez me sentir desse jeito por ela. E aí ele simplesmente vê ela saindo, assim, pela porta do hospital, ele vê as amigas dela saindo e aí ele simplesmente olha pra ela e ele sente, né, aquele sentimento e ele fala, tipo, nada, simplesmente gosto dela, simplesmente amo ela, né. Eu não preciso de motivo pra gostar dela. E aí ele vai falar com ela, só que ela sai correndo. Porque ela tá morrendo de vergonha pelo que aconteceu. Provavelmente ela lembra do beijo e tudo mais. E aí ela sai correndo, desesperada, né? E aí ele sai correndo atrás dela, porque ele não entende nada. Mas por que ela está correndo de mim? E aí ele sai correndo atrás dela, fala que ele vai ficar, né, que ele vai viver, que agora ele vai viver a vida dele e que ele vai viver por ela porque ele quer muito, né, ele quer muito ficar com a Toru. E aí o episódio acaba. E eu falei pra vocês que esse episódio aconteceu muita coisa, provavelmente esse vídeo vai ficar enorme e provavelmente eu vou ter esquecido de falar alguma coisa também aqui, mas é isso. A gente viu que a Akito tá realmente arrependida, né, dos atos dela. Finalmente ela abriu os olhos. Finalmente ela percebeu que laços não são mantidos à força, né? Eles são conquistados. Então ela tem que conquistar a confiança das pessoas, ela tem que conquistar a amizade das pessoas, o amor das pessoas e não forçar esse laço, né, essa amizade com as pessoas, esse amor com essas pessoas. Então ela tá percebendo isso e ela começou a mudar, inclusive agora a gente sabe que Kyo não vai ser confinado porque ela vai mandar demolir o negócio, a não ser que aconteça alguma reviravolta e o povo se revolte contra ela e aí queiram ir contra as ordens dela e resolva fazer uma reviravolta. E aí a gente viu também que no próximo episódio, me pareceu que a Rin falando adeus, então acredito que talvez ela perca a maldição no próximo episódio, não só ela, mas alguns outros personagens, né, porque só vão faltar 3 episódios, então é isso. Espero que tenham gostado dessa análise, se gostou deixa aí um comentário. Não se esquece que antes de ir você pode se tornar um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder e participa dos nossos sorteios que nós realizamos para os membros. Não esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like e também seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais, que é onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E também segue a gente lá no nosso canal de lives na twitch.tv/delcosplay. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!